A gente volta a falar de saúde. É comum sentir dor de cabeça e ir até a farmácia comprar um analgésico por conta própria. Quem nunca fez isso, né? Uma pesquisa realizada em 12 capitais brasileiras aponta Salvador como uma das cidades com o maior número de pessoas que se automedicam. São analgésicos, xaropes, colírios, medicações que lideram as vendas nas farmácias sem prescrição médica. O que as pessoas desconhecem são os riscos ao tomar um remédio sem orientação de um especialista. É uma pesquisa que revela que Salvador está entre as cidades com o maior número de pessoas que declaram que se automedicam e com frequência. Para confirmar esse e outros dados, é preciso conversar com pacientes e observar o comportamento de quem sempre está numa farmácia. É bem possível que você em casa se identifique com as respostas que ouvimos aqui. Eu mesmo tomo remédio, não procuro médico. Agora mesmo eu comprei aqui uma pomada para as pernas, sem receita. Só os antibióticos e remédios de tarja preta não são vendidos sem a receita. Já os analgésicos, que também fazem efeito como relaxantes musculares, as vitaminas, xaropes e colírios, estão entre os campeões de venda sem a prescrição de um médico. Há uma procura grande também por pomadas para os bebês. 80% das vezes eles já vêm já com o nome do medicamento certo que eles querem levar. Na maioria das vezes eles já sabem que a vizinha tomou, se deu bem, e aí eles querem aquele medicamento também. É exatamente isso que revela uma pesquisa feita pelo Instituto de Pós-Graduação para Farmacêuticos em 12 capitais brasileiras. Em cada cidade visitada, foram ouvidas quase 1.500 pessoas com mais de 16 anos. Em Salvador, o estudo aponta que 96,2% dos entrevistados tomam remédio por conta própria. Um dado maior do que capitais como Recife, com 96% de pessoas que se automedicam, Manaus, com 92%. E até em São Paulo, o índice é menor. 83% dos entrevistados disseram que usam remédio sem orientação de um médico. Outro dado da pesquisa mostra que 32% das pessoas que se automedicam costumam aumentar a dose do remédio também por conta própria. Eu tomei outro comprimido da mesma medicação. Quando o efeito veio dobrado. Eu apaguei, tive sono no outro dia para levantar para trabalhar, tive maior dificuldade. De acordo com médicos, a dosagem excessiva de remédio pode causar problemas como alergia, hemorragia e graves lesões no estômago e no fígado. Emerson só se convenceu que a automedicação é um risco depois do susto que levou tentando curar uma simples dor de cabeça. Comecei a sentir o rosto inchando, a dificuldade para respirar e descobri que tinha alergia a uma série de medicamentos. Bom, a gente viu aí na reportagem que 96,2% dos soteropolitanos tomam remédio sem orientação, ou seja, por conta própria. É um índice maior do que a média nacional e, às vezes, um simples anti-inflamatório ou analgésico pode trazer perigo se não for recomendado por um médico. Mas quais são esses riscos para a nossa saúde? Sobre isso, a gente vai conversar agora com o geriatra Márcio Peixoto, nosso convidado aqui no estúdio. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde. Os soteropolitanos estão se arriscando. Muito. Eu acho que esse é um problema grave, realmente, é um problema de saúde pública. Né? Como vimos na reportagem, o Brasil como um todo, a população se automedica e é um risco para a saúde. Né? Quando a gente encara a população como um todo, você tem as 3 faixas etárias, né? A criança, o adulto e o idoso. É lógico que as 2 faixas nos extremos, eles estão sob risco maior, né? A criança, principalmente, porque as medicações elas devem ser prescritas respeitando as doses. Geralmente, medicação para criança tem que respeitar peso, tem que respeitar tamanho, tem que respeitar a idade, né? Se é ainda antes de 1 ano ou depois de 1 ano. Existem medicações que interferem no crescimento, coloração dos dentes, né? A criança está muito mais exposta porque o histórico de uso de medicamento é menor. Então, o risco de intoxicação, de reações alérgicas é mais grave na criança. Né? Então, a mãe tem que estar bem orientada. Se usar esse medicamento, pode aparecer isso, pode aparecer aquilo.
Pois é, a gente E viu no ali na outro reportagem extremo? 2 exemplos ali, o Fábio dizendo que uma vez tomou uma medicação e aí ele tomou uma dose a mais, Isso. dormiu muito mais do que o que deveria dormir, e já o Emerson, o contrário, o Emerson, ele descobriu que tinha alergia a medicamento depois da automedicação. Isso é muito comum acontecer. É muito comum e é muito grave. O que aconteceu com um deles, que ficou sonolento no outro dia, isso é muito comum no uso dos relaxantes musculares, que junto com os anti-inflamatórios e os medicamentos para dor, devem estar ali entre os campeões de Isso, devem estar liderando aí. É anti-inflamatório, analgésico, relaxantes musculares, principalmente nessas épocas do ano em que a gente tem virose, sente mais um pouquinho de congestão nasal, dor de cabeça. Então, a população adulta, o maior risco justamente está aí, no uso inadequado das medicações, nas doses inadequadas, repetindo prescrições e começam a maquiar sintomas. Na verdade, os sintomas eles estão presentes por alguma coisa errada no indivíduo, ou uma gripe, ou infecção, ou até um próprio estresse. Quem nunca sentiu uma dor de cabeça e se automedicou, tomou um medicamento, ou a mulher que mensalmente tem cólica menstrual e toma um medicamento para isso. O problema não está aí. O problema na população adulta justamente está em permanecer usando a medicação sem orientação e mascarar problemas que deveriam estar sendo já tratados de forma adequada, né? O outro extremo, a gente não falou, que é a população idosa, está muito mais em risco também, principalmente pelas interações medicamentosas. A população idosa ela é uma população já polimedicada. Medicação para pressão, medicação para o colesterol, medicação para os ossos. Então, o uso de medicamento tem que ser muito bem criterioso. Ou seja, se você introduz um novo medicamento que não tem sido prescrito, pode comprometer toda a saúde da pessoa. Exatamente, porque a depender do que você coloque a mais, pode aumentar o efeito de algum medicamento que a pessoa já usa, pode diminuir o efeito de um medicamento que a pessoa já usa. Existem medicações que não são adequadas para o indivíduo idoso, por exemplo. O que aconteceu com aquele telespectador que disse que ficou sonolento e não conseguiu acordar no outro dia, provavelmente a aliação de um relaxante muscular. Se isso é no idoso, o risco de queda, de fratura é grave, é muito grande. Tá certo, então, doutor. Obrigado pelos esclarecimentos, pela ajuda aqui no Bahia Meio Dia. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Qualquer sintoma, procure um médico. Obrigado, doutor.